Bom, olá pessoal. Nessa sessão 11.7 nós vamos falar da métrica isotrópica e a fórmula de atraso de sinais de radar deduzida por Shapiro por volta de 1964. Ok? Vamos lá. Bom, eu não vou aparecer nos slides porque tem muita conta aqui, muita figura e a gente tem pouco espaço, tá legal? Mas vocês estão me acompanhando aí. Vamos lá então. A primeira coisa que ele faz, né, no capítulo, ele usa uma transformação de coordenadas com essa cara aqui. A coordenada radial ele substitui por 1 mais m sobre 2ρ ao quadrado vezes ρ na métrica de Schwarzschild. Então, ele transforma a métrica de Schwarzschild para as novas coordenadas, né? Na verdade aqui é o R barra, né? E vai ter essa cara aqui, tá legal? Ele deixa isso como exercício para a gente fazer. Deixa eu apresentar para vocês como é que a gente faz esse cálculo aí. Depois eu peço para que vocês façam outros exercícios parecidos com esse. Então a prova é o seguinte. Ele é um cálculo um pouco chato, porque se você se perder aqui na derivada de R com relação a ρ, você acaba obtendo uma expressão muito complicada e você fica andando, né, em círculos lá. Então a primeira dica é o seguinte. Pega a transformação dada e, antes de calcular dr e dρ, você expande essa fórmula que está aqui ao quadrado, esse pré-fator. Ou seja, o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, assim por diante, ok? E depois calcula o dr e dρ. Se você fizer isso primeiro, antes, você vai obter uma fórmula muito extensa entre dr e dρ e você fica navegando à toa e não sai do lugar. Essa que é a grande dica. Então vamos lá. Agora a gente pode calcular dr e dρ. Eu vou passar o m para o lado de cá, tá certo? Quer dizer, vou multiplicar por ρ, passo o m para lá e derivo r com relação a ρ. Tá certo? Se eu fizer essa conta, eu vou ter que dr e dρ é 1 menos m quadrado sobre 4ρ ao quadrado dρ. Tá? Vão fazendo de cantinho aí num papel, acompanhando esses cálculos. Depois vocês fazem sozinho, bastante saudável. Tá legal? Então, com essa mudança, eu pego e coloco na métrica de Schwarzschild, ou seja, eu levo ao quadrado essa expressão aqui, em termos de dρ, né? E coloco aqui, ó. Então, eu vou ficar com quem? Com aquele pré-fator ao quadrado vezes dρ ao quadrado. E esses dois fatores, né, 1 menos 2m sobre r, na coordenada antiga, que aparecem aqui e aqui, eu vou ter que mudar para a coordenada ρ, tá certo? Então eu vou ter que trabalhar um pouquinho. Vamos lá. O que eu faço? Eu vou escrever essa expressão da seguinte maneira, né? Eu vou fatorar r sobre r aqui, certo? O r em termos de ρ eu já tenho aquela fórmula dada da transformação, certo? E eu substituo aqui e aqui embaixo. Agora em seguida, eu vou multiplicar o 2m por ρ e dividir por ρ. E cancelar o ρ aqui, aqui e aqui. Ó. Então eu vou cancelar o ρ no numerador versus denominador e obtenho essa expressão aqui. Ó. Quer dizer, é uma álgebra meio chatinha aqui, ó, mas vale a pena fazer. Então tenho essa expressão. E agora, o que eu faço aqui? Ó? Eu abro isso aqui ao quadrado, né? Eu calculo o quadrado dessa expressão. Eu vou ter 1 mais m sobre ρ, mais o quadrado do último termo, menos 2m sobre ρ. Agora eu simplifico o segundo com o quarto termos. E eu volto a contrair no quadrado. Quer dizer, esse aqui é o quadrado da diferença de 1 menos m sobre 2ρ ao quadrado, dividido pelo denominador, no qual eu não mexi. Aí eu volto e insiro isso na métrica de Schwarzschild. Quer dizer, esse cara aqui, ó, agora em termos apenas de ρ, tem essa expressão. Então eu posso escrever finalmente a métrica de Schwarzschild da seguinte maneira. No pré-fator de dt ao quadrado, eu tenho esses dois termos aqui, apenas em termos de ρ, e aquele cara que multiplicava o dr ao quadrado, eu substituo aqui a expressão.
Então a gente vai ficar com 1 menos m quadrado sobre 4ρ quadrado ao quadrado vezes essa expressão que eu tinha antes, né? Como eu tenho um cara no denominador aqui, ele sobe aqui, né? Tá legal? Então vamos lá. O que acontece aí? Eu levo ao quadrado, o r ao quadrado lá, né? E eu tenho a expressão quase final aqui, né? Porque no termo que multiplica as coordenadas esféricas, r quadrado, θ ao quadrado e tal, eu tenho um r quadrado lá. Eu tenho que trabalhar essa última expressão também, para eliminar o r em termos de ρ. Agora, como esse termo aqui já está feitinho, eu vou trabalhar só a simplificação do termo espacial, tá ok? Depois eu volto e reinsiro o termo temporal. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou me concentrar só na parte espacial, porque a temporal a gente já resolveu. Então, a parte espacial, eu vou procurar fatorar quem? Esse termo a quarta potência. Então, eu tenho que brincar com esses dois termos. Eu multiplico aqui em cima pelo quadrado desse termo e divido. Tá certo? Aí eu fatoro. Então, o que vai acontecer? Eu multipliquei por 1 mais m sobre 2ρ ao quadrado e dividi. Então, eu vou poder colocar em evidência esse termo com esse aqui para fora. Eu estou só na parte espacial. Tá legal, pessoal? Então, finalmente, eu fatorei o termo que está na quarta potência e eu fiquei com essa parte espacial aqui. Agora, eu vou simplificar esse termo. Aqui eu tenho a diferença de quadrados. Então, 1 menos m quadrado sobre 4ρ ao quadrado é a diferença de quadrados. Olha só. É isso daqui, ó. E agora eu levo ao quadrado. Então, se eu levar isso aqui ao quadrado, eu vou ter o quadrado desse termo, o quadrado desse outro termo, que é igual ao que está no denominador. Portanto, vai cancelar todo mundo, vai ficar 1. Olha que legal. Portanto, a gente ficou só com a parte angular, em coordenadas cilíndricas aqui praticamente, que é nada mais, nada menos do que dx quadrado mais dy quadrado mais dz ao quadrado. Portanto, agora recuperando a parte temporal, né, que eu tinha lá para frente, eu tenho a expressão que eu queria. Portanto, sobre aquela transformação de coordenadas, eu tenho a métrica aqui em uma forma mais fácil de trabalhar para calcular alguns efeitos. Agora eu vou considerar a aplicação dessa fórmula para um raio de luz, né, ou um feixe de radar intenso, que vai, por exemplo, da Terra até Vênus, passando perto do Sol. E ele volta para a gente. A gente vai ver o que vai acontecer aqui. Ó. Bom, então eu vou aplicar essa formulazinha aqui. Ó. O ds ao quadrado vai ser 0, porque eu vou calcular sobre um feixe de luz, né? Tá certo? Então, o que o Render fez lá? Ele volta na variável antiga, né? Ele chama ρ de R. Não é o R antigo, tá? Só para a gente voltar para uma notação padrão aí, né? Mas se vocês quiserem continuar com o ρ, não tem problema. Vocês vão integrar em ρ ou em R, tanto faz. Bom, o que eu vou ter então aqui? Ó? Aqui eu tenho a coordenada R, certo? Que é na fórmula, na métrica. E o R ao quadrado é x quadrado mais y quadrado mais z quadrado aqui, ó. Coordenadas esféricas aqui. Então, vamos aplicar essa formulazinha. Eu tenho um raio de luz que vai passar a distância r do Sol e eu vou pegar o plano em z igual a 0, tá certo? Na altura em que z é igual a 0. Só varia aqui x e y, tá certo? Z é 0 e a distância radial é x quadrado mais r ao quadrado, tá certo? E a distância mais próxima é y igual a r. Tá ok? Então, como nós estamos tratando de um sinal luminoso, o ds ao quadrado é igual a 0. Então, do lado de lá é 0, eu passo o termo temporal para o lado esquerdo e eu simplifico. Tiro a raiz quadrada, vai aparecer dois sinais aqui mais ou menos. E o dy é 0, né, porque o r é constante, z é 0. Eu vou ter variação aqui só na coordenada x. E agora eu vou integrar no tempo o sinal indo de 0 até o alvo, né, bate em Vênus e volta. Tá legal? Então a figura é essencialmente essa daqui. Passa um sinal de luz aqui
ele encurva porque passa perto do Sol. Aqui está, por exemplo, a Terra, e do lado de cá é Vênus. Ele bate e volta para a gente, tá legal? Vamos lá. Bom, fazendo essa continha aqui, eu passando os termos para o lado direito, né? O dt vai ser 1 mais m sobre 2r ao cubo, dividido por 1 menos m sobre 2r. Eu vou mudar de variável para a variável m sobre 2r, variável x, certo? E x é muito menor do que 1, porque a distância r é muito maior do que o tamanho do Sol, né? Então eu vou expandir 1 sobre 1 menos x é igual a 1 mais x, e 1 mais x ao cubo é 1 mais 3x, porque o x aqui é muito menor do que 1. Ok? Então a minha fórmula para dt vai simplificar para 1 mais 4x dx aqui, tá? E eu integro. Agora o 4x é 2m sobre r. R é massa do Sol e R é uma coordenada radial aí. Então a formulazinha vai ficar bem simples aí. dt igual a mais ou menos 1 mais 2m sobre r vezes dx. E o r em termos de x, né? Vocês viram que é raiz quadrada de x quadrado mais r ao quadrado. Eu substituo na fórmula acima e integro. Aí, né? Você pode fazer a integral com calma aí. A integral de 0 até x vai aparecer um termo linear aqui em x, que é como se o raio de luz, o tempo aqui, né, esse primeiro termo, é aquele que não teria modificação devido à gravidade, devido a um raio de luz cujo tempo, né, é c vezes ΔT. O x vai ser c vezes ΔT. Só que tem um termo adicional, que é esse daqui, que é o logaritmo, que tem a ver com o encurvamento do espaço-tempo, devido à presença da gravidade. Como o x é muito maior do que r, né, que é a menor distância do feixe de luz ao Sol, eu posso expandir esse termo logaritmo aí. Que é isso que o Shapiro fez. Então ele simplifica a expressão dentro do logaritmo e finalmente ele chegou nessa expressão. O x1 é a distância, por exemplo, da Terra ao Sol, e o x2 a distância do Sol até Vênus. E finalmente ele chega nessa fórmula aqui. Ou seja, só esse pedaço aqui, 2m vezes o logaritmo, é um excesso de atraso da recepção do sinal devido ao encurvamento do espaço-tempo. Então esse é um teste para a relatividade geral. Então vamos lá. Temos essa expressão aqui. Ó. Eu vou colocar uma figura que eu peguei de outro texto para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. Aqui o R0 está no lugar do R1 aqui. A distância mais próxima do feixe de luz até o Sol. E esse R vai estar no lugar, por exemplo, de x1 aqui. Ó. Mas eu vou integrar de Vênus até o Sol e do Sol até a Terra. Portanto, esse x1 vai ser a distância do Sol até Vênus e o x2 do Sol até a Terra. Em outro livro eu peguei a fórmula obtida usando as coordenadas de Schwarzschild, não a métrica isotrópica de Shapiro. E ele recuperou a velocidade da luz, c e g, tá certo? Então a fórmula só do excesso vai ficar com essa carinha aqui. Ó. Essa eu obtive do livro General Relativity and Introduction for Physicists, de Robson, Eustachio e Lanzabin. Ok? Lanzin, desculpa. Nas páginas 236 até 240 da editora Cambridge. Ele faz uma outra dedução, vocês podem seguir lá, tá ok? Mas é equivalente à fórmula do Shapiro. Então, se você aplicar esse excesso aqui por causa de Vênus e Terra, vocês calculam o tempo total desse excesso aqui. Ó. Lembra que esse ΔT aqui é a fórmula no tempo coordenado, não o tempo físico. Então eu tenho que multiplicar por esse fator. Só que o RE é muito maior do que a massa do Sol sobre c quadrado vezes g. Então esse termo aqui a gente pode desprezar. Tá legal? Então se eu fizer isso para Terra-Vênus, vai dar 220 microsegundos. Né? Se você transformar em quilômetros, vai dar por volta de 70, 80 quilômetros. Né? Depende da situação. Tá ok? Então finalmente eles fizeram os cálculos com os erros e coisa e tal, né? E bate bem com o que está conhecido aí pelo efeito.